A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio faz agora pela manhã audiência pública para discutir os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho, que obriga empresas de todo o país a adotar um novo sistema eletrônico de ponto. Eu volto a chamar a repórter Mariana Pschitke, que tem informações sobre a audiência. Mariana, qual o prazo as empresas têm para se adequar à portaria? Adriana, depois de 2 adiamentos da portaria do Ministério do Trabalho, agora vigora o prazo de 1º de setembro para as empresas se adequarem. Mas o assunto é muito polêmico e pode ser que daqui para lá haja uma nova portaria, porque muitos pontos ainda não são consensuais no mundo do trabalho, entre empregados e empregadores. Vou conversar com o deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, que estava na audiência. Não é, deputado? Qual que é o principal problema? O principal problema é que não constrói nada a portaria. A portaria é ineficiente, a portaria não melhora as relações de trabalho, muito pelo contrário. Esse é o maior problema. Está produzindo consequências danosas às relações de trabalho no país. Por exemplo, tem empresas que não dispensaram os seus funcionários de bater o ponto, não precisa mais, porque o sistema é tão complicado, tão difícil, tão sem fundamento, que as empresas estão preferindo deixar os funcionários sem a obrigatoriedade de bater o ponto. Além disso, tem outros problemas que atingem a sociedade diretamente, como, por exemplo, esse custo vai ser repassado por alguém, um supermercado. Vamos pegar aqui um exemplo de um supermercado. Nós temos um equipamento que custa R$4.000, entre R$3.000 e R$4.000. Ora se as empresas forem obrigadas a implantar esse sistema realmente, o que vai acontecer? O supermercado vai ter que adquirir dezenas de equipamento. Esse custo, com a implantação do equipamento e do sistema, certamente será repassado para os produtos. Outro problema é que não tem necessidade nenhuma. O meu discurso e na Comissão do Trabalho eu falei isso. A gente precisa fortalecer as relações de trabalho entre empregados e empregadores. Esse é o nosso compromisso e nós estamos procurando construir isso e de repente vem uma portaria do Ministério do Trabalho que coloca tudo isso por água abaixo. A posição na qualidade de defendendo o setor empresarial, na condição de vice-presidente da CNC, é contrário. Nós somos contrários, não somos radicais, mas somos contrários da forma que a portaria, tanto a 1510 como a 373, se apresentam nesse momento. Deputado Laércio Oliveira, nós entrevistamos o deputado Paulinho da Força sobre o ponto eletrônico. E ele, que no início foi contra a portaria, disse que as negociações com o Ministério do Trabalho avançaram e que no final os trabalhadores vão ser beneficiados com o ponto eletrônico. Primeiro que nós vemos com muito bons olhos, porque tinha muita fraude, existe muita fraude de empresas que os trabalhadores não têm nenhum controle sobre o ponto. Ele marca o ponto e só um lado tem esse controle, que é o lado patronal. O lado dos trabalhadores não sabem como é que foi a sua marcação de ponto. Muitas vezes tem desconto no salário e ele não sabe como isso aconteceu. Mas nós brigamos muito contra a portaria também. Por quê? Nós achamos que a portaria era muito rígida, muito dura e não permitia acordos e convenções coletivas. Nós fizemos toda uma negociação com o ministro Carlos Lupe e durante muito tempo, e as centrais sindicais acertaram com o ministro uma nova portaria. Essa nova portaria, ela mantém o ponto eletrônico, mas permite acordos coletivos e convenções coletivas. Isso é mais amplo, porque acordos coletivos é acordo por empresa. Convenção coletiva é de categoria. Então você pode determinar agora, numa convenção coletiva, num acordo coletivo, que os trabalhadores de determinada empresa ou de determinado setor não vai ser necessário bater o ponto. Eu acho muito difícil você ter uma única norma para o Brasil inteiro. Porque uma coisa é você pensar assim num Bradesco, no Itaú, numa Volkswagen, numa Ford. Outra coisa é você pensar numa fabriquinha do fundo de quintal lá do Acre, de Rondônia, como é que você controla isso. Então, é preciso você ter, talvez nos acordos coletivos, você determinar como é que serão os controles de ponto. Deputado Laércio Oliveira, o senhor concorda com as colocações do deputado Paulinho da Força? Não concordo por vários motivos. Primeiro, eu acho que tem que ser a norma para o país inteiro. Eu acho que se o Ministério do Trabalho pretende implantar esse sistema, apesar de sermos contra, como eu falei aqui, mas nós estamos dispostos a sentar e discutir o assunto. Por exemplo, a portaria 373 define a instalação de um grupo de trabalho. Quem faz parte desse grupo? A portaria não diz. Outra coisa, que eu sou contra também é o que o colega Paulinho falou. O que é que acontece?
a portaria, o sistema que foi implantado antes, ele ele vale para quem já implantou, mas todos os sistemas, e é preciso deixar isso bem claro, viu, Mariana, para a sociedade como um todo, para os empresários do Brasil, porque isso também tem trazido um problema muito sério. Todos os sistemas implantados nas empresas, seja relógio de ponto, seja os sistemas que as empresas têm nas suas empresas, valem, continua valendo. As empresas hoje em dia não são obrigadas, sob hipótese nenhuma, a comprar esse equipamento que aí está, porque esse é um outro problema que também está acontecendo no mercado. Portanto, são essas questões que eu discordo do que o meu colega Paulinho falou aí nesse momento, mas o sentimento final, tanto o meu quanto dele, é o mesmo. Nós queremos construir uma portaria que seja eficiente. Ora essa, na nossa opinião, não precisa. As relações de trabalho amadureceram bastante, não tem necessidade de se criar regramento nenhum. O que aí está já funciona muito bem, mas se tivermos que partir para um grupo de trabalho para discutir, a classe patronal não se nega sob hipótese nenhuma a isso. Agora, deputado, o Ministério do Trabalho estava na audiência pública hoje. Deu sinalizações de que pode rever essa portaria, abrir um novo espaço de negociação? Espero que sim, né? A intenção é essa. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Na verdade, volto a dizer, não tem necessidade nenhuma. As relações de trabalho do Brasil vão muito bem. Mas nós estamos dispostos a conversar e a nossa intenção é sempre deixar o diálogo em primeiro lugar. As coisas só avançam em qualquer setor se nós sempre respeitarmos o diálogo entre as partes. Deputado Laércio Oliveira, obrigada pela entrevista. Adriana.